Quero saudar os irmãos com a graça e a paz, amém? Que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor. Hoje, como o irmão Márcio falou, eu confesso que eu costumo estar aqui todos os domingos, né? Mas dirigindo o louvor, uma função diferente. E hoje, né, estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos, aquilo que Deus tem falado no meu coração durante essa semana. E aquilo que Deus tem feito na minha vida também. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos que fala sobre perseverança. Os irmãos sabem o significado da palavra perseverança? Eu vou estar trazendo aqui porque eu trouxe também do nosso amigo Google e eu fui lá pesquisar, né, o que significa perseverança. Depois nós vamos, à luz da palavra do Senhor, estar lendo também um texto que fala sobre este assunto. Perseverança é a qualidade da pessoa que persiste, de quem não desiste. Amém? Característica daquele que persevera, insiste. A pessoa tem constância, ela não desiste. Então, isto é o significado da palavra perseverança, que nós já conhecemos pelo nosso dicionário, conhecemos no sentido literal da palavra. Ela vem originada da palavra etimológica perseverança, deriva do latim perseverantia, com o sentido de constância, prolongamento, persistência. Amém? E o antônimo de perseverar, o contrário, é desistir. Desistir nada mais é do que o contrário do que nós perseverarmos. Agora eu quero trazer, à luz da palavra do Senhor, um texto que diz lá em Tiago. Se o irmão puder colocar, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. A minha versão aqui está na NV, acho que é NVI. Não poderia deixar de falar de perseverança, que nós também temos encaixando aí juntamente a provação. E nós vamos falar muito sobre isto. Tiago 1, 2 e 3. É a mesma tradução. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isto, né? Aqui na minha tradução, o final diz, pois... Eu vou ler na minha tradução. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Eu quero trazer aqui 5 motivos pelo qual nós devemos perseverar. 5 motivos pelo qual esse texto nos traz para que possamos estar perseverando na palavra do Senhor. E vou citar também alguns exemplos. O primeiro deles, ele fala aqui, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer provação. Não é apenas parte financeira, não é apenas parte familiar, algum problema que você teve no seu trabalho, algum problema que você teve nos seus estudos, que é aqueles que estudam na faculdade, aqueles que têm as suas dificuldades, é qualquer. Isso implica todas as coisas. Sempre que passarmos por qualquer provação, saberemos que temos um motivo de grande alegria, porque
nós cresceremos em Jesus, porque Ele é que nos dá essa condição. Em segundo, sempre que passarmos por problemas justificativos aqui no caso, alguma coisa que eu fiz ou que eu me culpo por aquele problema, isto também é um tipo de provação. Faço alguma coisa e falo, nossa, por causa disso eu estou passando por essa provação, por causa daquilo eu estou passando por essa provação, porque eu deixei de fazer isso, eu estou passando por essa provação. Não, você crê, porque aqui fala, quando passarem por qualquer tipo de provação, tendo motivo de grande alegria, nós temos que perseverar. Amém? Uma das promessas que o Senhor fez, eu queria citar o exemplo aqui de Abraão. Abraão, Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, e que ele e sua esposa Sara teriam um filho. E isso demorou tempos, né? Não foi assim de uma hora para outra. Deus prometeu e Abraão já estava até velho, né? Todos nós conhecemos a passagem. E o Senhor deu o seu filho Isaque, para que ele fosse aquele que fosse continuar a sua descendência. E através de Isaque, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. E isso também foi um motivo de perseverar. Abraão, o pai da fé, ele perseverou. E ele confiou no Senhor, sabendo que o Senhor realmente daria o seu filho Isaque. E depois, nós sabemos o que aconteceu. O Senhor pediu ele, né, para que levasse lá, para que ele sacrificasse Isaque. Olha o quão Abraão tinha fé. E ele sabia que Deus ia mostrar alguma forma, porque ele prometeu que ia dar o seu filho, né? Nós sabemos que ele estava esperando essa promessa. E depois, logo depois, ali em Gênesis, fala que o Senhor pediu para que Isaque fosse levar no monte para sacrificar. E quase ali chegando no final, o Senhor providenciou um cordeiro. Isso é fé. Abraão teve fé e ele recebeu a promessa do Senhor e perseverou. Também um exemplo de fé também, José, aquele que foi governador, né, do Egito. Ele também foi ali levado pelos seus irmãos, jogado naquele local, e depois o Senhor cumpriu a promessa na vida dele, e ele perseverou. Ele tinha sonhos, e o Senhor já tinha prometido a ele que ele seria um grande governador, e ele seria colocado em evidência. E os seus irmãos, com ciúmes, com inveja, não sabiam disto. No texto aqui também, ele diz aqui em terceiro lugar, que nós precisamos considerar motivo de grande alegria quando passamos por provação, porque o Senhor, Ele quer nos testar, para que possamos desenvolver a nossa fé. E isso nós temos vivido aqui na nossa igreja. Eu creio que cada um de nós temos desenvolvido a nossa fé da sua maneira.
mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações. Eu quero citar algum exemplo aqui. Os irmãos, me perdoem se eu estiver falando errado, mas nós temos o exemplo da irmã Marilene e do irmão Cido, que eles não poderiam ter filhos, né? E o Senhor concedeu a eles, a Esther, né? Isso foi realmente um motivo de grande alegria para eles. Passaram por dificuldades, passaram por provações, porque a gente fica naquela expectativa, né? Será que Deus realmente vai nos abençoar dessa maneira? E nós temos ali um exemplo de fé do irmão Cido, da irmã Marilene, não é mesmo? Temos também, nós que somos empresários, passamos por dificuldades agora nesse momento de pandemia. Quantas provações que não passamos. O meu irmão Márcio, meu irmão aqui, teve dificuldades ali na lanchonete, porque não podia abrir e não podia ter pessoas lá dentro. Como que ele ia sobreviver? E o Senhor deu condições para que ele inventasse uma outra maneira de o Senhor sustentar a vida dele. E isso também é um exemplo de fé, provação. Passamos por um momento de provações, mas perseveramos na fé, não é mesmo? A irmã Odete, também, né, irmã Odete, tem ali a sua firma, e essa semana eu vi a irmã colocando que precisava de pessoas para trabalhar ali para ela. Quantas dificuldades que a irmã já passou, e hoje Deus tem abençoado a vida dela, Deus tem crescido a sua empresa, Deus tem abençoado a sua empresa ali, e ela também tem abençoado outras pessoas. Isso também é exemplo de fé, perseverança, nós não desistirmos. Aqui no dicionário fala que o contrário da perseverança é desistir, não podemos desistir. Eu queria trazer essa palavra para os irmãos, para que os irmãos não desistissem. Não desistisse da sua família, não desistisse do seu trabalho, não desistisse daquilo que você tem, os seus sonhos na sua vida, não é mesmo? A Letícia, esse ano, ela pediu para que pudesse estar saindo ali da loja, porque ela tem um propósito na sua vida, e eu abençoei ela também, porque eu sei que o Senhor vai abençoar a vida dela. Passamos por provações durante este período, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado, e nós temos perseverado na fé, buscando ao Senhor, não é mesmo, meus irmãos? Em quarto lugar, parece até estranho falar, mas quando passamos por provações, o texto fala que nós precisamos ter alegria. É muito difícil acontecer isso, né? Quando estamos com provação, nós ficamos o quê? Com raiva. Nós queremos chutar tudo, nós queremos que as coisas dê certo logo, e a gente não sabe o que fazer. Como que nós vamos se alegrar na provação, né? Aqui diz, a palavra fala que considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, porque ali a sua fé é provada, e a perseverança tem a oportunidade de nós crescermos na fé. Amém? Então, é estranho dizer, mas eu pude sentir isso na pele. Os irmãos sabem que meu filho não está mais participando da igreja, está longe dos caminhos do Senhor, mas eu creio que o Senhor está trabalhando no seu coração. Nós fazemos a nossa parte, que é dobrar o nosso joelho, orar, buscar ao Senhor. É uma das provações que eu tenho passado, mas o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me dado perseverança para continuar orando, buscando ao Senhor. Amém? Eu queria também citar o exemplo do Rogério, que ele, com a sua amada filha, passou por alguns problemas, por algumas dificuldades, mas hoje ela está ali, casada, abençoada pelo Senhor, com o seu esposo ali, uma pessoa de Deus, e eu creio que o Senhor também trabalhou no coração do Rogério. Ele esteve orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor desse o melhor para a sua família,
E hoje nós vemos aí a bênção do Senhor, a Laila casada, né, com o Marcos, uma bênção. E o Senhor também tem abençoado a vida do Rogério e da Lidiane. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. E nós passando por provações, mas essas provações para que possamos estar crescendo em fé, crescendo e perseverando no Senhor. Amém? Eu também queria contar uma experiência agora espiritual. Quando eu participei do evento ali em Tupã, antes da pandemia, o encontro face a face com Deus. Alguns irmãos aqui participaram e para mim foi um dos divisores na minha vida espiritual. Não que eu não conhecesse a palavra do Senhor, não que eu não confiava em Deus, não que eu não sabia o que fazer, mas um contato maior com o Senhor, estar mais perto do Senhor, estar junto na presença do Senhor. Eu, a Simone, passamos por algumas dificuldades naquela época, principalmente financeira, e o Senhor nos abençoou. Nós até voltando um dia, que eu estava estudando ali em 2018, estava estudando em Jaú, terminando a faculdade, que eu estava fazendo faculdade online, e nós recebemos ouvindo o rádio do carro, e a gente ouvindo o rádio do carro, numa rádio evangélica, e a mulher que estava falando ali, pregando, falou que Deus iria restituir tudo aquilo que nós estávamos sofrendo, tudo aquilo que nós estávamos passando financeiramente. E o Senhor, nós orando, buscando ao Senhor, dobrando o joelho, perseverando, o Senhor nos concedeu a vitória. E naquela época, irmãos, eu não sei qual dificuldade você está passando hoje. Talvez financeira, talvez familiar, talvez uma porta de emprego. Eu não sei qual é a aprovação que você está passando. Eu tiro por mim que naquela época eu estava com muitas dificuldades. Estava com alguns problemas com alguns cartões de crédito, que os irmãos sabem que é muita dificuldade quando nós temos um cartão e a gente não consegue pagar. Eu sei que era erro meu, era falha minha, porque nós temos que ter nossos compromissos em dia. A palavra de Deus diz que nós temos que ter nossos compromissos em dia. E a partir daquele momento que eu ouvi aquela mensagem, eu confiei no Senhor, que o Senhor ia me tirar daquela situação. Eu trabalhei mais, eu busquei mais o Senhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, para que eu pudesse estar saindo daquela situação. E graças a Deus, o Senhor me abençoou. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida estruturada, mas porque também busquei ao Senhor, aconselhamento também com o pastor. E hoje, eu posso dizer que eu tenho Jesus Cristo no centro da minha família. Apesar das provações, porque, irmãos, crente que não tem provação, que está sossegadão aí, você pode ter certeza que o inimigo está deitando e rolando na sua vida. Porque se você não tiver provação, se você não tiver alguma coisa para você buscar, orar, dobrar o joelho, irmão, a vida não vale a pena. Nós temos que ter, aqui a palavra do Senhor diz que grande motivo de alegria é passarmos por provação. Parece até ruim, né, a gente falar, passar por provação é alegria. É legal? Não, não é legal, mas é motivo para que nós possamos crescer, perseverar no Senhor, não é mesmo? Temos aqui também a tia Vera e o tio Toninho, também tem os seus filhos na casa do Senhor. Tem uns aí que estão meio desviados, mas o Senhor conhece a luta da irmã, o Senhor conhece e sabe que um dia o Senhor também vai tocar nesses corações. E nós temos aí orado, buscado ao Senhor, assim como todos aqui temos orado, buscado ao Senhor. Temos aí nossos jovens
que estão se preparando para a faculdade. O Vitinho já está passando pelas provações aí, já não está passando, Vitinho? Porque estudar, você ter que fazer uma prova, estar capacitado para tirar uma boa nota e continuar, perseverar ali nos estudos. São aí 4, 5 anos estudando. Não é fácil, irmãos. Eu estudei 4 anos online, fazer a faculdade, que o meu sonho era ter um diploma, e você tem que realmente perseverar, e ter pessoas à sua volta que te apoiem, pessoas à sua volta que estão ali no mesmo barco que você. A Simone sempre me apoiou. Eu teve uma época que eu falei, não vou parar com isso daí, vou desistir, porque a gente fica cansado, a gente cansa, a gente se estressa, e muitas vezes a gente tem que ter alguém do lado ali para estar apoiando, para estar ajudando, não é mesmo? O Marcião aí, sempre tem o propósito de estar aí na academia, tal. É difícil, né, Marcião? É difícil. Se não perseverar, não vai, irmãos. Nós temos que ter consciência que se nós não perseverar, não vai. Mas cada um tem o seu tempo. A palavra de Deus diz que as flores, para elas poderem crescer, você planta lá, ela já nasce no outro dia? Não, você tem que plantar, regar, pôr um adubinho ali, para ela poder crescer. Então é tudo no tempo do Senhor. E nós temos que estar em oração, perseverando naquilo que nós desejamos. Se é problema financeiro, ore para que o Senhor não deixe você gastar com remédios, não deixe você gastar com problema no seu carro, não deixe você gastar com coisas supérfluas, porque se você tem um salário, aquele salário tem que manter a sua vida, ou então você tem que arrumar um outro serviço. Quem é jovem, né? Quem já é de idade não tem jeito, mas quem é jovem, procura outro serviço, vamos procurar outro serviço, vamos fazer outra coisa. Agora aqueles que têm o seu salário fixo, pedir a Deus que o Senhor não deixe nós ficarmos doentes, porque gastamos com remédio, e aí a situação financeira fica ruim. Se você tem um problema de saúde, coloque na mão do Senhor, ore, busque ao Senhor, para que o Senhor possa estar tirando essa enfermidade. Amém? Deixa eu continuar aqui, comecei a falar dos exemplos, aí eu começo a falar demais aqui. Vamos lá. E por último, eu falei o quarto, né? Isso, que era motivo de grande alegria. Primeiro, era qualquer situação. Segundo, problemas justificados, problemas que nós mesmos nos culpamos. Terceiro, para nós testarmos a nossa fé e desenvolver a nossa fé. Quarto, motivo de alegria, nós temos as provações. E quinto, para que nós possamos estar crescendo na perseverança. Amém? Aí em quinto, por último. O texto sugere que problemas, provações ou dificuldades criam espaços para que o crescimento da perseverança. Aí foi o exemplo que eu citei, né? Da flor. E nós temos que esperar o tempo para nós termos o crescimento na perseverança. Às vezes nós queremos as coisas rapidamente, queremos que as coisas se resolvam de hoje para amanhã, ou, não, tal dia tem que estar resolvido, se não tiver resolvido eu vou partir para outra coisa. Não, colocar na presença do Senhor, para que possamos crescer na perseverança, esperar no Senhor. Lá em Romanos 5, 3 e 4, o Léo, se puder colocar, Romanos 5, 3 e 4. Mas também nos gloriamos nas tribulações, nas provações, porque sabemos que
tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Eu vou ler na minha versão, que acho que está um pouquinho diferente aqui. Romanos. Cinco, 3 e 4. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Então aqui, irmãos, esse texto fala da justificação pela fé, que nós temos que ter a fé, e uma coisa está ligada à outra. A tribulação, que é a aprovação, produz perseverança. A perseverança, a experiência. Nós ficaremos cada dia mais experientes. Eu tiro, por hoje, eu estou com 46 anos. Os irmãos que estão mais velhos aqui sabem até mais do que eu. Quando nós temos algumas dificuldades, quando somos jovens, a gente acha que o mundo vai acabar, né? Tem algum problema, vou ter que resolver isso, se não for agora, nós não sabemos o que vamos fazer. Hoje, a gente tem alguma dificuldade, a gente faz o quê? Espera, que não vai ter como resolver. Não adianta você querer resolver da noite para o dia. Amanhã, eu sempre falo para a Simone, amanhã é outro dia. Hoje, já foi, amanhã é outro dia. Esqueci de pagar aquela conta, tinha que pagar hoje. Já foi. Amanhã é outro dia. Mas eu tinha que levar isso, eu tinha que levar hoje. Eu não sei quem me chamou, era para... quem assistiu televisão até hoje, assistiu. Quem não assistia, só amanhã. Então, assim, a gente tem que pensar que não é tudo resolvido do jeito que a gente quer. Às vezes, do jeito que a gente quer, só sai coisa errada. Por quê? Nós queremos fazer do nosso jeito. E isso é a falta do quê? Falta de experiência. De nós estarmos sendo provados, esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas, para que possamos estar perseverando. O tempo é do Senhor. Nós não sabemos o tempo que necessitamos para conquistar aquilo que desejamos. Os irmãos aqui que têm carro, sabem como que é. Quando nós precisamos sair para algum lugar, você tem que se preparar, porque se o carro tiver com algum problema, você vai daqui em Assis, com um problema você já fica, o carro vai dar problema, não sei o que, o pneu, não sei o que. Então nós temos fazer o que antes? Preparar, fazer uma revisão, ver como é que está o óleo, como é que está o pneu. Se nós não fizermos isso, corre o risco de daqui em Paraguaçu dar problema, porque você não se precaveu antes, não é mesmo? E tudo isso tem que ser pensado antes. Então, depois que já foi feito, aí não tem mais o que fazer. Nós temos que esperar no Senhor. Não tem mais o que fazer. Continuando aqui. E eu queria agora falar para os irmãos o segredo da perseverança. O segredo para que possamos estar perseverando, ficarmos firmes no Senhor. Léo, Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 vai dizer: isso mesmo. Irmão, estou ficando ruim da vista, estou precisando colocar óculos. Falei para a Simone que eu preciso pôr óculos, para a Letícia. E ainda não fui atrás do oculista, mas estou enxergando ainda. Vamos lá. Este é o segredo da perseverança. Acompanhem comigo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, cansados, andam e não se cansam. Amém? Qual é o segredo aí?
esperar no Senhor. A perseverança, se nós não tivermos isso, o segredo da perseverança, de nada vai adiantar. Temos que esperar no Senhor, porque Ele renova as nossas forças. Ele faz voarmos como as águias. As águias, meus irmãos, é aquele pássaro que é o que voa mais alto na face da terra. As águias, nós iremos voar como elas. Nesse sentido, quer dizer o quê? Se nós esperarmos no Senhor, a nossa vitória virá. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria passar para os irmãos. A nossa vitória é garantida, porque nós vamos voar como as águias. Vamos correr e não vamos cansar, viu, Marcião? Vamos correr e não vamos cansar. Vamos andar e não vamos nos cansar, porque o Senhor, Ele está conosco. Ele nos garante a vitória. Amém? Por isso que este é o segredo da perseverança. Eu falei aqui de vários exemplos de provações e de perseverança e de fé, que cada um aqui tem a sua experiência com Deus. Eu creio que os outros irmãos também que não estão aqui, cada um pode também falar daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Talvez a gente venha aqui todo domingo e fala, mas o Senhor não faz nada na minha vida, o Senhor... Não, irmão, o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Não importa o que você esteja passando de provação, o Senhor está conosco. Ele sabe aquilo que você está passando. O Leozão aí, esqueci dele, mas eu lembrei agora. O Leozão, esses dias, falou que estava querendo trocar o carro tal, e estava entrando numa furada aí, né Leozão? O Leozão estava entrando numa furada. Aí eu falei, olha só como que Deus, Ele nos livra das provações. Se o Léo não tivesse ficado esperto, Deus deu um toque no coração dele, na mente dele, ele não vendeu o carro para tal pessoa, porque era um golpe, irmãos. O Léo estava passando por uma dificuldade aí, e o Senhor livrou ele dessa dificuldade. E isso é bênção do Senhor. Você já pensou, você está com seu carro, sua família depende daquele carro, vende o carro para uma pessoa que você nem conhece, e o cara some, golpe, estava dando um golpe aí no Léo. E hoje o Léo parece estar com uma bênção aí, né, Léo? Aí, ó, o Leozão trocou de carro, graças a Deus o Senhor abençoou, deu tudo certo agora. Parece que eu vi o carrão ali fora. Deus abençoe. Então são muitas bênçãos que o Senhor tem em nossas vidas. E quantas provações que o Léo passou, né, Leozão? Leozão é campeão, pode falar aí que é campeão. Seus filhos aí, né, pequenos, perdeu o emprego faz pouco tempo aí, o Senhor já providenciou outra porta de emprego, né, Léo? E o Léo está contente, está feliz, estudando. Então, irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos. Eu não sei se o tempo está dentro aí, mas ainda queria deixar um último versículo, que esse daqui é que vai realmente colocar em nossos corações o Espírito do Senhor, para que nós possamos continuar firmes e constantes, perseverando no Senhor. Mateus 24:13. Para finalizar, meus irmãos, eu queria trazer esse versículo e está lembrando de um irmão que sempre falava desse texto, o irmão Oswaldo, ali da outra igreja que frequentávamos. Ele sempre falava desse versículo, e eu desde pequeno, eu ouço essa palavra, irmão Oswaldo, irmão Nelson, a irmã Sandra, os irmãos mais antigos aí, essa palavra aí é campeã. Vamos ler juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Isso é para cada um de nós. Aquele que perseverar até o fim.
Errar, nós vamos continuar errando, meus irmãos, que somos seres humanos, somos pecadores, mas nós temos que perseverar até o fim, e seremos salvos, amém? Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra com os irmãos, perseverança, e dizer que a aprovação é um motivo de alegria, para que possamos estar sempre confiando no Senhor, tendo fé que o Senhor vai solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Se nós permanecermos no Senhor, se nós perseverarmos no Senhor, amém? Quero estar orando e depois